Porra, alguma coisa devia estar diferente nesse cenário. Porra, agora fez sentido, caralho? Afinal de contas, basta a gente imaginar que a gente é capaz de alterar a porra da realidade, não é mesmo? Não, não somos. Mas eu tenho certeza que você já ouviu muito dizer que basta você pensar algo bom que você pode emanar energias boas e também recebê-las. Pois é, senhoras e senhores, mas o charlatanismo quântico é uma balela como muitas outras por aí na internet. Existe uma área na ciência chamada de física, e a física contém três áreas principais que são distintas entre si. Uma delas a gente pode chamar de mecânica clássica, aquela física que explica toda a mecânica da superfície terrestre, ou do mundo natural, como por exemplo, a queda de uma maçã, o alçar voo de um avião, ou a queda entre dois carros. E caso a gente precise investigar o universo a longas distâncias, a gente tem uma segunda área da física chamada de relatividade geral. Porém, existe uma escala muito pequena. Afinal de contas, todo tipo de matéria existente no nosso universo, pelo menos falando da matéria bariônica ou daquela que reflete e emite luz, são constituídas por peças muito pequenas chamadas de átomos. E veja só, nessa escala de tamanho, nem a mecânica clássica e nem a relatividade geral são suficientes para descrever o mecanismo de ação das partículas subatômicas. E é justamente nesse ponto que entra a física quântica. E eu sei que você já ouviu um monte de coisas relacionadas com mecânica quântica na internet, e é o que nós eventualmente chamamos de charlatanismo quântico. E aqui nós temos diversos exemplos, como terapias quânticas, alimentação quântica, massagem quântica e, acredite, até processos quânticos eu já vi por aí. Porém, como você já deve imaginar, isso não tem nada de científico. Tudo aquilo que você ouve falar que envolve uma ideia de algo metafísico, ou algo espiritual, ou energias que se emanam para o universo, isso, me desculpa, não tem nada a ver com física quântica. Mas caso ainda não tenha ficado claro, eu acho que eu posso desenhar. Afinal de contas, basta eu imaginar a porra de uma lousa que ela pode aparecer magicamente. Bom, olha só, espera um pouco. Agora presta atenção nessa porra que eu vou explicar só uma vez. A mecânica clássica ou física clássica seria basicamente a física newtoniana. Como eu disse, ela explica tudo o que ocorre na superfície do planeta Terra. Agora, para a gente conhecer o universo a longas distâncias e também a estrutura do cosmos, a gente precisa da relatividade geral de Einstein. Mas, quando nós precisamos entender o universo subatômico dos átomos e partículas, aí nós precisamos da física quântica. O que significa que não há nada de metafísico nisso. Tudo que envolve algo sobrenatural e que te falam sobre física quântica é mentira. E veja só, eu poderia me gabar de algum modo aqui porque, de certa forma, eu estou inserido no meio científico. E a primeira área que me chamou a atenção para a ciência foi a física. No entanto, se a gente pegar uma escala de 0 a 10 a respeito do meu conhecimento sobre física quântica, lembrando que eu tenho o curso de física 3, que é o eletromagnetismo, estaria muito mais próximo de 0 do que 1. E veja só, eu trabalho com ciência. E aí você acha que é a porra de um coach quântico, que é palestrante, que tá nessa porra para arrancar o seu dinheiro, você deve achar mesmo que ele tem um puta conhecimento só porque ele fala muito bem. Mas beleza, esse é um problema que assola o nosso país e outros países também, não é um problema exclusivo do Brasil. O charlatanismo é algo que realmente é muito difícil da gente competir. E por alguns motivos muito óbvios. Afinal, quem é que não gostaria de controlar a própria realidade com a força do pensamento? Ou simplesmente com o simples fato de você interagir com o sistema por meio da observação. E é claro que você já ouviu falar na porra da analogia mental do gato de Schrödinger. Que filho da puta de nome. O fato é que a historinha do gato na caixa com o veneno dentro e que ele tem duas possibilidades, ou ele vive ou ele morre, o que na física quântica é chamado de superposição, onde nós temos dois estados acontecendo ao mesmo tempo, isso porque a gente está falando de probabilidades, é apenas uma analogia para te mostrar como seria louco se as leis que regem a escala do mundo microscópico fossem aplicáveis na nossa realidade. Isso significa que a mecânica clássica e a relatividade geral são duas áreas da física que trabalham com o determinismo, ou seja, é possível prever os eventos que ocorrem. No entanto, na física quântica, senhores, o determinismo não existe. E aqui nós estamos falando, portanto, de probabilidades. Ao ponto que, se nós vemos um carro passar na rua, nós podemos determinar o local e a velocidade com que ele se desloca. Entretanto, o movimento de partículas como elétrons não podem ser tão determinantes assim, por conta de uma característica que rege o universo dos átomos e partículas. Primeiro que os elétrons se movem naquilo que nós chamamos de spin. Esse tipo de movimentação, somado com essa característica do universo quântico, nos permite saber ou a posição do elétron ou a velocidade com que ele se desloca. E isso pode ser explicado pelo que nós conhecemos como o princípio da incerteza de Heisenberg. Isso nos mostra que o universo quântico é regido por probabilidade, e não pelo determinismo. E só para você saber, a física quântica ela exige um conhecimento extremamente amplo
da matemática, o que significa que se o seu terapeuta quântico não sabe ao menos desenvolver equações complexas da física quântica, ele tá mentindo pra você. Porque a física quântica não tem nada a ver com esoterismo, com algo misterioso, místico, ou energias que vagam pelo universo. E muito menos o fato de que se você imaginar coisas boas, você vai atrair coisas boas. E se você estiver pensando coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Você pode até acreditar nisso, mas vai por mim. Isso não é ciência. E só pra finalizar, é possível que alguns de vocês tenham ouvido falar sobre o experimento da dupla fenda, onde se atira elétrons por uma dupla fenda. E se você acompanhou o experimento, que você pode encontrar por aí a roda, é só pesquisar por experimento da dupla fenda, você vai perceber que algumas coisas diferentes e muito estranhas e contraintuitivas ocorrem no experimento. Isso porque essas partículas, elas podem se comportar ora como ondas, ora como partículas. E o que afeta o resultado do experimento é justamente a observação. Calma aí, professor de física, deixa eu terminar de explicar. E não é a observação dos olhos do ser humano que alteram a realidade. Quando eles dizem que a interação com o sistema afeta o resultado, nós estamos falando de um aparelho, um aparato tecnológico que está medindo, interagindo o sistema. E quando nós fazemos a medição, portanto, nós descobrimos os resultados, que, veja só, são probabilísticos. O que significa que, para sua tristeza, não. Seus olhos não alteram a realidade. Aqui é o Naturalista, eu sei que agora você me odeia. Mas, foda-se. Aproveita, se inscreve no canal, deixa a porra do like.